Olá, caros amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos para o nosso estudo de hoje, nesse sábado, dia 21 de agosto de 2021, o estudo Com Integridade e Consciência do livro Dimensões da Verdade, começando com a página de abertura do livro Irmão, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. Lição número 8, Perfeição e Aperfeiçoamento. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão à seara do bem que deixaram. Todos estamos ainda muito longe da perfeição, contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade para que te faças melhor a cada dia. Não podes hoje ostentar a auréola de santidade, mas conseguirás estender sem entraves em teu benefício os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante os sofrimentos que te assaltam a vida. No entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Não sustentarás de inopino a atitude superior e espontânea da beneficência simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa, mas podes sorrir, contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Realmente, não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde nossa presença de certo nublaria o semblante dos anjos. No entanto, podes ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessantes. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será a flor do porvir, e a flor de hoje será o fruto amanhã. Disse Jesus, sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos coragem de começar. Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. E assim vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, aos bons espíritos que nos acompanham, pedindo a bênção pelo nosso estudo de hoje, para que as palavras estudadas, lidas, sejam absorvidas, interpretadas e principalmente praticadas por todos nós. Fica conosco, Senhor, abençoa o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso estudo de hoje, de integridade, com integridade e consciência, ele é um chamado a uma reflexão da nossa eterna situação de reclamar, de lamentar, de murmurar e de estarmos sempre nos achando prejudicados, sempre nos achando abandonados. E durante o texto aqui, ele mostra, Joana de Ângeles vem nos mostrando as diversas bênçãos que Deus nos dá, sempre nos deu, seja com a doutrina espírita, seja com a codificação e diversos outros benefícios que nós temos diariamente e dos quais não nos damos conta ou esquecemos com muita facilidade, dando sempre preferência às murmurações, às lamentações, às reclamações e sem enxergar o quanto nós somos beneficiados, o quanto nós somos agraciados com tantas facilidades, com tantas oportunidades, com tantas bênçãos. É importante aqui que o texto nos convida a fazer um balanço, das nossas atividades com integridade e consciência. Na verdade,
tudo isso significa que nós temos que fazer aquela meditação, né, aquela autoavaliação, aquele olhar para dentro de nós. E assim como nesse olhar para dentro de nós buscamos, né, nossas falhas, buscamos entender onde é que nós erramos, buscamos entender o que precisamos melhorar. Nesse texto aqui, o convite nos é feito no sentido de que essa revisão, né, com integridade e consciência é um olhar sincero, é um olhar atento para tudo o que nós temos e o tanto que nós não damos valor ao que nós temos em termos de graças que Deus nos dá. Fala aqui também da questão de que muitas vezes nós queremos o progresso sem esforço, né, que a gente quer as coisas, né, com facilidade, a gente tem dificuldade para entender que as conquistas elas vêm com dificuldade, o aprendizado ele vem junto, ele traz junto muitas vezes a dor, principalmente quando nós estamos no início da caminhada. A dor é uma companheira, né, que nos alerta, que nos faz pensar, que nos faz refletir, e na medida em que nós conseguimos ir subindo, ir evoluindo, a dor vai diminuindo e a gente vai começando a conseguir aprender mais pelo amor, né? Pela inteligência, pela reflexão. Então, nesse sentido, nós temos aqui que a gente coloca, né? A gente se coloca sempre como portadores dos principais problemas, né? Das principais dificuldades, e não vemos que a elevação a que nós buscamos, né, a elevação no sentido espiritual, a busca pela evolução, pela serenidade que chega junto com a evolução, né, pela paz que nós conseguimos, né, com o aprendizado, que o aprendizado nos permite isso, né, paz, serenidade e, com certeza, menos sofrimento e muito mais alegrias, e alegrias muito mais perenes, muito mais concretas, né, do que alegrias fúteis, do que alegrias pobres, pequenas, né, que a vida material nos dá e que a gente ambiciona tanto e são coisas tão passageiras, tão efêmeras. Então, é importante que a gente se coloque numa situação, né, como ele dá o exemplo aqui do eremitério, né, que o sujeito vivia de uma forma muito simples, se alimentando, né, de forma frugal, e ele achando, né, que ele era a pessoa mais humilde, né, que ele era a pessoa mais simples, e até que ele percebe que mais adiante, naquele rio ali que passa por onde ele mora, lá na frente tem um outro se alimentando das cascas, né, dos restos, né, daquilo que ele não quis se alimentar, daquilo que ele não quis usar. E então ele vê, né, que por mais que a gente ache, né, que está bem, né, que tá evoluindo, a gente vai ver que tem sempre muita coisa para aprender, né? Então, ele diz bem claro aqui, né, antes de lamuriar-te, olha para baixo, contempla os que estão na retaguarda. Eu sempre tenho um cuidado quando eu falo sobre isso, quando eu penso sobre isso, né, que a gente tem uma tendência, ou existe um perigo, né, da gente usar a miséria alheia para se consolar, né, e isso é um perigo no sentido de que muitas vezes você, em vez de aprender, né, eu penso assim, que em vez da gente aprender, né, com a miséria alheia, ver que pessoas têm dificuldades muito maiores do que a nossa e demonstram coragem, muitas vezes a gente busca o consolo, e eu me preocupo muito com essa visão, inclusive comigo. Eu fico sempre me perguntando, né, se eu estou usando, né, a tristeza, a miséria alheia como forma de consolo para mim. Isso não pode acontecer. O que eu preciso ver é que pessoas que têm muito mais dificuldade do que nós, né, do que eu, essas pessoas demonstram muitas vezes uma coragem que me falta, né? Com muito menos problemas, me falta essa coragem, me falta esse equilíbrio,
né? Muitas vezes eu tenho problemas que, comparado com problemas de outras pessoas, são muito pequenos e eu me revolto, eu fico irado, irritadiço, e vejo e aí olhando para outras pessoas, né, com problemas muito maiores, e ver essas pessoas com um sorriso no rosto, com força, com coragem, com alegria, e, e aí sim a gente aproveitar o que a gente precisa aproveitar quando a gente olha para a retaguarda, como o texto sugere aqui, é ver como essas pessoas que estão com dificuldades muito maiores do que as nossas se comportam, né? E como nós nos comportaríamos se tivéssemos essas mesmas dificuldades, né? Quando a gente reclama da vida por algum infortúnio qualquer, por alguma decepção, alguma frustração, talvez se essa frustração fosse pior, como é que a gente seria? Né? Como é que se a gente com problemas simples, com problemas efêmeros, com problemas pequenos, a gente se revolta, a gente perde a cabeça, a gente se irrita, a gente blasfema. Imagina se a gente tivesse problemas, né, muito piores como outras pessoas têm. Então, esse texto, quando a gente fala dessa autoanálise, não só a autoanálise, mas a análise do nosso entorno com integridade e consciência, é exatamente isso, é a gente tentar utilizar o bom senso, né, principalmente o bom senso, para, primeiro, avaliar tudo que nós temos, todos os recursos que nos são dados e que muitas vezes nós não valorizamos, e verificar que, apesar de tantos recursos, tantas facilidades, né, tantas bênçãos que nós temos, nós não usamos, nós não sabemos usar e preferimos reclamar do que não temos, ou nos considerarmos infelizes, nos considerarmos abandonados pela sorte, e não é bem assim, né? A gente precisa entender, precisa aprender. E eu creio que esse texto, a grande lição que ele trouxe para mim, o grande ensinamento e grande oportunidade de reflexão é justamente isso, é eu parar para ver os recursos que eu tenho, né? A própria doutrina é um recurso infinito que nós temos. A doutrina espírita, com todo o esclarecimento que ela nos traz, com todos os ensinamentos, com todo o consolo que ela traz, com toda a explicação que ela traz para as nossas dores, para os nossos infortúnios, ela é um manancial de consolo, de busca de coragem, né, de alimento para o nosso espírito. E a gente mal aproveita esse recurso, né? Na obra de Kardec, como ele fala aqui, a codificação de Kardec, como Joana fala aqui, nós temos ali um manancial de informações, de esclarecimentos, que se nós usássemos corretamente, nós não sofreríamos, nós não sofreríamos tanto e não nos colocaríamos nessa situação de lamúria, né? De reclamação, de resmungo. Então, eu creio que seja esse o grande ensinamento. Vamos usar os nossos recursos, né? Vamos meditar, avaliar que nós temos muitos recursos para que a nossa vida seja melhor e nós não usamos. Então a gente precisa olhar em volta de nós e ver essas ferramentas. E insisto, né? Não é nos consolarmos também com a miséria alheia, mas sim aprendermos com a força de quem enfrenta muito mais dificuldades que nós, com a força com que essas pessoas enfrentam essas dificuldades. E assim, eu queria agradecer a Deus mais uma vez, encerrar esse estudo, agradecendo a Deus, nosso Senhor, Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos espíritos que nos acompanham, Alta de Souza, que dirige a nossa casa, que inspira, que é a nossa guia, que possamos ter outros estudos, que possamos continuar essa rotina de leitura, de aprendizado, de reflexão e de troca, para que nossa existência seja cada vez mais profícua em termos de evolução espiritual. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus, fiquem conosco nossos bons espíritos que nos ajudem a vigiar e a orar, vigiar as nossas lamentações e orar para que enxerguemos melhor os nossos recursos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.